Bom, pessoal, a gente voltou com os vídeos agora, a gente tá voltando a gravar vídeos novamente aí, que a gente fiquei um tempo sem gravar vídeo. Muita correria aqui na produção, na distribuição, então acabou que eu fui deixando de fazer alguns vídeos para vocês. Então creio eu que tenha ficado um mês e meio, 2 meses sem vídeo da produção aqui do shiitake. Então vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje como que está a nossa produção, porque o que tem acontecido nessa época agora, que é uma época diferente do ano, que eu nunca tinha produzido shiitake nessa época, algumas melhorias que a gente fez no processo e mostrar como que está a produção de shiitake para vocês. Então é isso aí, pessoal, confere no vídeo aí. E aqui, pessoal, é como está a nossa produção hoje. Pode ver que a estufa está bem cheia de blocos aqui. E esses aqui são os blocos, são os principais de produção que a gente tem hoje. Esse bloco chegou aqui para a gente na terça-feira. Chegou na segunda-feira à noite, a gente colocou aqui na terça-feira de manhã, que é o bloco ele já chega assim pra gente, a gente já coloca direto aqui para dar o primeiro fluxo de produção, que hoje tem sido a maior fonte de produção de shiitake nosso. Então ele chega aqui pra gente, a gente coloca ele na prateleira, a gente nem tem dado muito choque mecânico, nem colocado em câmara fria, nem nada, para ele brotar, até controlar um pouco a brotação dele, para ele não brotar demais, para não dar muito cogumelo miúdo. Então pode ver que esses aqui já estão saindo alguns primórdios, mas até no final de semana ele vai estar bem brotado já. Aqui, ó, tem um primórdiozinho aqui, esse aqui provavelmente é outro, mas no verão esse processo era bem mais rápido, então agora está sendo um processo um pouco mais devagar. E aqui tá os blocos que já brotaram nossos aqui, que é esses aqui, olha só, como que tá uma brotação excelente. E ela é bem padrão, todos os blocos brotam bem. No verão às vezes alguns blocos brotavam, outros não. Assim não, assim tem sido um padrão bem melhor, porque tem funcionado muito bem a nossa produção. Olha só como tem shiitake brotado aqui. Acabou de ligar a irrigação agora, ligou um pouquinho aqui, mas olha só como que tem shiitake. Alguns um pouco mais miúdos, mas a coloração dele está boa, ele tá ficando um shiitake claro, está ficando um shiitake que dura muito tempo. Então tem sido excelente para o nosso trabalho aqui, essas temperaturas mais baixas do inverno. Que hoje está uma média de 20 graus, devia estar batendo uns 23 graus, mas como ligou a irrigação, ela estufa sempre abaixo. Está 20 graus ali agora está com quase 90% de umidade, porque ele ligou a irrigação, acabou de ligar agora, mas tem funcionado muito bem essa temperatura para a gente. A brotação tem sido ótima, o shiitake tem sido ótimo, mas outro desafio que a gente vem tendo é o segundo fluxo de produção, porque hoje a gente está muito dependente desse primeiro fluxo, de quando o bloco chega para a gente. Então eu tenho que retirar toda a produção dele aqui, e toda a produção dele vai ser a minha receita vai vir do primeiro fluxo, porque a produção de segundo fluxo a gente está com um pouco de dificuldade. Pode ver que ó, a estufa está cheia de blocos, alguns blocos em descanso, outros blocos que já foram para o choque hídrico e estão começando a brotar agora, mas está uma brotação muito tímida. A gente tem muito pouco cogumelo de segundo fluxo aqui. Então estou até fazendo algumas melhorias que já vou mostrar para vocês aqui para melhorar o choque hídrico, fazer algumas coisas para poder aumentar essa produção no segundo fluxo, para não ficar tão dependente do primeiro fluxo, porque se der alguma coisa errada, chegar no verão que as temperaturas ficam mais altas, brota um pouco menos, eu vou ter prejuízo porque eu não vou produzir o suficiente aqui nesses cogumelos. No bloco em si, vou dar uma produção aqui de 250 gramas e vou ter que descartar o bloco. Isso não pode acontecer. Então, para viabilizar, eu tenho que viabilizar o segundo fluxo de produção. Então, se alguém que já trabalha com shiitake, estiver vendo esse vídeo, tiver alguma dica para me dar, eu acho bem-vinda porque vai me ajudar bastante. Então, pessoal, algumas das alterações que a gente fez por questão do inverno e das baixas temperaturas que vem acontecendo à noite, agora está até quente, mas chega à noite a temperatura tem baixado bastante. Então a gente está fechando essa cortina aqui com um sistemazinho que já veio com a estufa, a gente já comprou com isso. Então a gente abaixa aqui, ó, sistemazinho muito bem feito, por sinal. A gente abaixa para quê? Para aumentar a temperatura da estufa à noite e os cogumelos não demorarem tanto para chegar ao ponto de colheita,
e até mesmo brotar um pouco mais rápido por causa da temperatura. A gente deixa assim à noite, geralmente às 6 horas, quando já baixou o sol e está escurecendo, a gente já abaixa e no outro dia de manhã a gente já levanta aqui, até mesmo para melhorar a circulação de ar aqui dentro. Então, tá agarrando a caixa d'água ali. Depois eu fecho. Vou mostrar a caixa d'água para vocês daqui a pouco também. Então a gente tem feito isso para aumentar um pouco a temperatura dentro da estufa e agilizar um pouco do processo de produção do shiitake. Porque no inverno agora ele demora muito para brotar, demora mais para chegar ao ponto de colheita. Então a gente usa da temperatura um pouco mais alta, para aumentar um pouco a temperatura para chegar num ponto de colheita mais rápido. Eu já fiz um teste aqui, tem um dia de manhã, abaixar as cortinas chegou a subir até 4 graus. Então já dá uma diferença para a gente produzir. E outra mudança que a gente fez no processo aqui é que o choque hídrico antes a gente dava ou em umas caixas plásticas forradas com plástico, ou a gente estava dando num barrilzão grande que a gente tinha assim, que é em média uns 40 blocos por vez para o choque hídrico para ficar ali submerso. Mas estava dando muito trabalho e não ficava muito bem submerso, alguns blocos subiam, ficava um processo um pouco menos bem feito e mais trabalhoso, que tinha que tirar, tinha que fazer várias vezes. Então não ficava um processo muito bem feito. A gente mudou um pouco aqui, eu peguei essa caixa d'água aqui, foi tudo item que a gente já tinha aqui no sítio já sobrando. Essa caixa d'água aqui, por exemplo, é uma caixa d'água rachada. Aí eu comprei uma manta asfáltica, ajeitei ela, vaza um pouquinho d'água mais pro que tá servindo. Esses metais aqui, esses ferros aqui para travar o pallet, já que foi sobra dessa estufa aqui. E o próprio pallet que parece que foi feito para fazer isso. Que ele coube exatamente dentro da caixa d'água. Até esses cortes ele já veio cortado aqui. Então funcionou muito bem. Que a gente coloca isso daqui para os blocos ficarem travados. Isso aqui é tudo travado, ó. Não tem como subir, ó. Aí como os blocos, quando a gente coloca água, eles boiam e batem ali e ficam presos ali. Porque eles têm que ficar debaixo da água. E quando eles ficam debaixo da água, eles vão absorvendo a água e um bloco vai ficar mais pesado para depois a gente voltar com ele para a prateleira. Mas, como eu falei com vocês, a gente está com um problema nessa parte de segundo fluxo. Vou ver se eu faço algumas alterações. Isso foi uma das alterações para melhorar, mas que ainda a gente não conseguiu o resultado desejado. Mas dessa vez eu acho que eu vou deixar mais tempo aqui dentro da caixa d'água, deixar uns dias, ver se ele começa a brotar aqui dentro e dando um choque térmico com água gelada para ver se a gente consegue uma produção de segundo fluxo decente, né? Porque para viabilizar melhor a produção. Mas foi um processo bem feito, ficou muito bem feito aqui. Queria que coubesse mais blocos aqui para fazer uns 200 blocos por vez, mas cabe no máximo uns 150. Mas já é uma quantidade melhor do que 40 blocos por vez. Isso aí é uma das melhorias que a gente fez. Até a irrigação mesmo a gente diminuiu bastante agora no inverno. A gente tem feito só uma vez por dia, só para jogar uma umidadezinha, dar um choque térmico com água gelada, para melhorar a produção. Então, pessoal, chegando no inverno, que complica um pouco é a comercialização do shiitake. Uma estrutura muito importante que a gente tem aqui é a nossa câmara fria, que a gente usa para armazenar o shiitake. A gente tem algum shiitake aqui que já foi colhido faz um tempo. E aqui dentro da câmara fria, ele não vai estragar, ele vai durar mais tempo. Então, como a gente faz uma colheita maior de uma vez e a demanda no inverno ela diminui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que depende muito do turismo para vender em restaurantes, esse tipo de coisa. Chegando no inverno agora, o pessoal até fecha restaurante para reforma, para poder no verão conseguir trabalhar com mais quantidade. Então, a maior demanda de shiitake é no verão. No inverno a demanda cai e a produção sobe, então chega um pouco mais de shiitake no mercado, fica um pouco mais difícil de vender. Então a câmara fria é importante para tu conseguir manter o shiitake aqui dentro e não precisar vender ele tão rápido. Tipo assim, tem que vender barato para vender rápido. Então a gente pode colher 1, 2 vezes na semana, deixar armazenado aqui e vendendo conforme vai tendo os pedidos e vai tendo a saída do próprio cogumelo shiitake. Hoje a nossa produção ela é menor do que a nossa demanda. Eu pretendo futuramente aumentar a nossa produção. Hoje a gente até compra shiitake fora ainda para poder vender e fornecer aos nossos clientes. Mas futuramente eu penso em aumentar a produção. Mas não é a realidade de todo mundo. Geralmente as pessoas
produzem mais do que precisam, do que tem à venda. Então acaba tendo que vender mais barato, então chegando no inverno agora fica um pouco mais difícil de comercializar. Então a câmara fria ela é extremamente importante. Então pessoal, um pouco também que quero falar com vocês sobre a produção agora no inverno. Que como eu falei com vocês, a demanda cai e a produção aumenta. Então nossa produção tem seguido uma média boa, mesmo com o problema do segundo fluxo de frutificação, da indução para frutificação. A gente tem mantido uma média de 400 a 500 gramas por bloco. Por exemplo, um bloco desse aqui, creio eu que já deva passar das 400 gramas ou chegar bem perto delas. E esse shiitake aqui, ele vai crescer um pouco mais ainda para chegar ao ponto para ser colhido. Então vai ficar bem pesado, vai render uma bela quantidade de shiitake aqui. E isso é um pouco de como está a nossa produção hoje, pessoal. Alguns desafios que a gente vem passando. E a gente pretende aumentar um pouco a produção, porque a gente tem demanda para aumentar a produção. Mas aqui a gente tem o desafio de mão de obra também. Eu quero acertar algumas coisas para poder manter uma produção, manter a qualidade do shiitake e ir crescendo um pouco a produção para poder não atropelar processos e começar a se confundir dentro da cultura. Porque a gente também toma conta de outras culturas, de muitas coisas, então a gente tem que ir fazendo as coisas do jeito certo. E hoje eu encerro o vídeo aqui, já mostrei para vocês um pouco do que a gente está passando aí. Vou voltar agora com um vídeo, provavelmente de 15 em 15 dias, vai ser que eu consigo manter a qualidade nos vídeos, conseguir ter o que mostrar, do que tentar fazer toda semana e não conseguir fazer tão bem. Então é isso aí. Vou puxar esse vídeo, provavelmente na próxima semana, na próxima quinta-feira vai ter outro vídeo mostrando mais alguma coisa para vocês, talvez não do shiitake, talvez alguma coisa sobre outra veia de produção nossa. E é isso aí. Terminando o vídeo aqui, deixe seu comentário. O pessoal tem comentado bastante aí sobre alguns processos que a gente vem fazendo, o pessoal com dúvida, onde compra o bloco, essas coisas, a gente está sempre respondendo. E se inscreve no canal, deixa o like. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.